Salmo de número 127, Cântico de Degraus de Salomão. Ele trata um tema da família, né? Ele trata um tema da família. E a gente sabe que nos últimos dias, a família tem sido um alvo do nosso adversário de forma, parece que mais intensa. Na verdade, o diabo luta contra a família desde o princípio, né? Mas, nos últimos dias, a gente percebe que o inimigo tem intensificado as suas obras ardis contra a família. E eu quero falar um pouco a respeito de família, né? O tema que nós vamos abordar, talvez a gente não consiga concluir, mas pelo menos vamos dar abertura e introdução. E terça-feira que vem a gente continua. O tema que nós vamos abordar será família, uma ideia de Deus. Família, uma ideia de Deus. Interessante que as pessoas às vezes não entendem e não compreendem essa questão da família como ideia de Deus. A família, ela foi idealizada pelo Senhor, não é? Nós devemos entender que a família foi idealizada pelo Senhor. Foi Deus que instituiu a família aqui na terra. Foi Deus que instituiu. Foi Deus que criou a família. Se tem alguém que entende de família, é Deus, né? Foi Deus quem estabeleceu. Além de criar, Ele estabelece. Eu disse aqui no domingo que Deus é o Deus que cria, é o Deus que organiza e é o Deus que ordena. Deus cria, organiza e Ele ordena. Porque a palavra criar é diferente de formar. Primeiro Deus cria, depois Deus forma. Criar é quando nasce no seu intelecto, nasce na mente, nasce no coração. Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, você pode acompanhar aí 26, 27 e 28, né? Falando da família. Deus, Ele disse, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois você vai observar que Deus disse, né? E Deus os criou macho e fêmea. Então, ali Deus estava criando. Já no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, a Bíblia diz, formou Deus, deu forma. Primeiro Deus cria, depois dá forma. Criar é no intelecto de Deus, no íntimo de Deus, no interior de Deus, na mente de Deus. Então, a família é criada, ela nasce na mente de Deus, é uma ideia de Deus. Quando nós lemos aí, Gênesis capítulo de número 2, versículo 18, nós encontramos a Bíblia dizendo que Deus criou também a mulher e, depois de criar a mulher, o próprio Adão disse, essa será ossos dos meus ossos, carne da minha carne, porquanto chamará varoa, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então, a família é uma ideia de Deus. Exemplo, a família é composta, primeiro, de Deus, um propósito, um homem, uma mulher, um casamento, uma casa e um governo. Do casamento aqui, vem os filhos, certo? Então, toda a família começa com um casamento. O casamento é a plataforma da família. A família só pode existir a partir do casamento. O que é casamento? É a união de um homem e uma mulher. É duas pessoas com gêneros diferentes, ideia diferente, pensamento diferente, e por sentimento afetivo unem-se em matrimônio e decidem compartilhar a vida, um cuidar do outro, né? Vamos lá. Para existir uma família é necessário existir o quê? Um Deus. Primeiro um Deus. Depois o quê? Um propósito. Depois um homem. Depois uma mulher. Depois um casamento. Aí do casamento vem uma casa e um governo. Isso é uma família. Se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir. É uma ideia que eu tenho de casamento. Então eu vejo assim, o casamento precisa nascer no Senhor. Não sei se vocês lembram da mensagem pregada aqui na quinta-feira, sobre a festa de Caná, da Galileia. Graças a Deus
que aqueles noivos resolveram convidar Jesus para a festa de casamento. No primeiro problema que teve, Jesus estava lá. E o que aconteceu? Jesus resolveu o problema. O que está faltando hoje dentro dos matrimônios, dentro das famílias, é o Senhor Jesus. Uma verdadeira família passa a existir a partir de um casamento. E não existe um casamento legítimo fora de Deus. Pastor, o que é um casamento fora de Deus? É um casamento fora de uma aliança, fora de um processo de matrimônio. Todo casamento, ele se configura em uma aliança diante do altar. Hoje, no contexto da lei, é necessário que você também tem que fazer um contrato civil social, porque diante da sociedade, você também externou essa ideia e essa vontade e essa realização do sonho que você teve, que é o casamento. Então, o casamento, ele só configura legitimidade quando ele é um casamento diante de Deus. Por quê? Até lá no cartório, quando você casa, observe que quando o juiz de paz, ele está lá celebrando o casamento, ele cita o nome de Deus. Ele cita Caná da Galileia. Eu já fui em vários casamentos e você vê ele citando a Bíblia. Por quê? O casamento, para quem não sabe, é um símbolo místico de Cristo e a igreja, onde Cristo se constitui o cabeça e a igreja o corpo. Então você observa que o casamento, para se tornar legítimo, tem que ser diante de Deus. Por que um casal, quando ele se converte ao Senhor, que não são casados, eles reparam esse altar e se casam? Porque a Bíblia desconstrói a ideia lá de fora e constrói a ideia legítima que existe dentro da palavra de Deus. Então, o casamento legítimo, ele é configurado em Deus. Tudo começa a partir de Deus. Foi Ele que realizou o primeiro casamento. Sim ou não, irmãos? Deus criou, Ele realizou o primeiro casamento. Vamos lá, Deus. Tudo começa em Deus. Nada do que existe fora de Deus. Nada. Deus foi quem idealizou todas as coisas, especialmente a família. Partindo desse ponto de vista, não tem como compreender a família fora de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz o quê? Porque nele foram criadas todas as que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Quando você olha Romanos capítulo de número 11, versículo de número 33 a seguir, a Bíblia diz que tudo foi feito para Ele, A Bíblia diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como de toda a ciência de Deus, quão inescrutáveis são os seus juízos, quão insondáveis, os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus pensamentos. Aí a Bíblia diz, quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Aí Paulo encerra dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ali nós encontramos ali uma origem, um processo e um destino. Origem, onde começa? Processo, é o tempo, a caminhada, a trajetória, destino. Qual é o alvo? Para onde estou indo? Onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? Qual é o propósito? Então nós encontramos ali tudo centralizado em Deus, A família é o plano do governo de Deus estabelecido na terra. Deus governa a terra por intermédio da família. Todo grande prefeito nasce na família. Todo grande advogado nasce na família. Todo grande médico, cirurgião nasce na família. Todo grande governador nasceu de um homem e de uma mulher. Todo grande presidente que marcará a história de uma nação veio de uma família. Todo grande pastor, gestor,
administrador da eclésia de Deus, veio de um pai e de uma mãe, veio de uma família. Todo grande professor vem de uma família. Todos os grandes escritores, idealizadores, filósofos vieram de uma família, porque a família é o governo de Deus estabelecido sobre a terra. Aí Satanás, ele entra em pânico, ele desespera, porque ele vê uma família aparentemente com tantas dificuldades, com tantas lutas, com tantos problemas, mas ela vai vencendo, ela vai avançando, ela vai se enlarguecendo, ela vai crescendo no Senhor, ela vai prosperando, ela vai se estabelecendo a cada dia sobre um território, ela vai ganhando nome, vai criando tradições, e Satanás entra em desespero. Por quê? Porque a verdadeira família, ela se legitima em Deus. A verdadeira família está calçada e estabelecida no Senhor. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, daqui a pouquinho vamos falar sobre o governo, mas é só para a gente ter em mente. Olha quando Deus começa aí o plano da família. Deus idealiza, depois ele forma. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Domínio. Tudo isso é uma ideia de Deus. Segundo, Deus, aí um propósito. O propósito de Deus é antes do homem. O homem existe depois do propósito. Primeiro é um propósito. Você não está aqui, pastor Celso, pastor Antônio César, de forma aleatória. Vocês estão aqui por um propósito. Eu estou aqui por um propósito. Nós estamos aqui por um propósito, porque primeiro Deus propôs nos criar. Então o propósito ele é antes. Então um Deus, um propósito. Deus sempre tem um propósito para a família dele sobre a face da terra. Você não está aqui à toa. Talvez você não está entendendo muito, talvez você não está compreendendo muito, mas Deus está movendo o tabuleiro, Deus está balançando as pedras, Deus está querendo ajustar alguma coisa, Deus está querendo te colocar no lugar que Ele deseja colocar. Por quê? Porque nós somos depois do propósito. Primeiro o propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E às vezes as pessoas não têm esse entendimento. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26. Disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus estava propondo a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Elohim de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e quem sabe os anjos assistindo. Deus propondo: iremos fazer um homem, iremos criar um homem, e eles serão parecidos com nós. Então Deus, Ele estava ali, reunido. Diga para o seu irmão, todas as vezes que Deus quer realizar um propósito, primeiro, Ele reúne e propõe a realização desse propósito. Deus, Ele não faz as coisas desorganizadas, embora Ele é Deus, embora a gente sabe que na verdade às vezes a gente vê a Bíblia sendo escrita dessa forma, é só para a nossa compreensão, porque se Deus fosse traduzir aos homens a linguagem dele, para que eles escrevessem como Deus pensaria ou falaria, nós não entenderíamos. Deus, Ele humanizou a palavra no aspecto da compreensão. A palavra não é humana, mas Ele trouxe aqui o aspecto humano para que nós pudéssemos entender a palavra. Então a palavra aqui, ela está traduzida aos nossos corações. Então, você observa aí,
a todos os que são chamados pelo meu nome. Isaías capítulo 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. A família é uma ideia de Deus. Aí eu tenho um Deus, eu tenho um propósito, aí eu tenho um homem. Diga para o seu irmão, quando Deus criou, Ele criou um Adão. Ele não criou um Ivo. Ele criou um Adão. Ele criou um homem. E o diabo, ele quer desconstruir essa ideia masculina de Deus sobre o gênero humano. Ele quer destruir a obra que Deus realizou por intermédio do homem. Então aqui, Deus cria um homem. Deus começa com um propósito: criar o homem. E disse Deus: façamos o homem. Diga comigo, façamos o homem. Isso foi Deus que falou. Façamos o homem. E formou o Senhor Deus o... Quem foi que Deus formou? Às vezes as pessoas estão querendo formar um outro ser, uma outra coisa. Nós precisamos entender que Deus criou, Deus tem compromisso com o homem. Deus criou, foi o homem. Então aqui nós encontramos, e a Bíblia soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui não é o homem e mulher não, aqui é o homem Adão mesmo. Foi o primeiro homem, Adão, Eva ainda não existia. Aqui Deus está configurando a criação de Adão. Porque quando Deus trata do homem, a mulher fala os homens, fala do gênero humano. Então aqui nós encontramos a Bíblia dizendo que Deus criou o homem. Quarto lugar, primeiro Deus, depois propósito, depois o homem, uma mulher. Interessante, né? Há quem diga que a mulher foi criada da costela, né? A Bíblia diz, né? Deus fez Adão cair no profundo sono. Há quem diga que Deus fez Adão dormir para que ele não desse palpite na obra criacionista de Deus, no contexto da mulher, né? E a mulher foi feita do osso. Pensa no negócio duro. Quando bota uma coisa ali na cabeça, elas oram. Elas não podem resistir ali, mas elas vão para oração, elas insistem, elas perseveram, elas são resistentes. Não é fácil, né? Por quê? Porque Deus criou a mulher assim. Ela pode ser mais fraca no aspecto físico, mas as mulheres são mais resistentes. Você já pensou o homem sofrendo uma dor de parto? O homem tem uma gripe, já entra debaixo de uma coberta, graças a Deus que aqui não tem ninguém assim. Graças a Deus. Quando dá uma dorzinha na unha, está doendo o corpo inteiro. Né? Aqui não tem não, graças a Deus, somos resistentes. Não tem esse negócio com a gente não. É? Mas mulher com febre está no pé do fogão fazendo comida. Gripada está lá no pé da máquina de lavar, do tanque de lavar, lavando a roupa. Está sentindo dor, mas está com uma vassoura na mão, varrendo a casa, organizando tudo. Interessante que quando a mulher trabalha fora, olha, isso aqui é muito forte. Quando a mulher trabalha fora, não é em todos os lados não, tem esposo que ajuda a esposa. Mas tem mulher que trabalha fora, quando chegam os dois do trabalho, o marido senta no sofá, coloca a perna para cima, liga na Netflix, vai assistir a série dele, né? Eu não sou assim não, meu irmão. Fala nada não, irmã Cristiane. Deus tem misericórdia de nós, viu? Mas é verdade, aí a gente chega, fica à vontade, vai para a rede, fica com o celular na mão, mas a mulher, mesmo trabalhando fora, chega e ainda vai cuidar dos afazeres domésticos. Aí o homem não lava um prato, o homem não varre uma casa. Não estou dizendo a mulher que fica em casa todo dia. Eu estou falando da mulher que trabalha fora, trabalha os dois. Todos os dois estão em prol de uma busca, de uma renda melhor, para aquisições, posições melhores no contexto da sociedade, realização, pagar a faculdade de filho. Então, mas tem uns que não, irmão, tem uns que não estão nem aí. E é errado, nós precisamos sim ajudar as nossas esposas
dividir as tarefas nesse aspecto. Se você trabalha, a mulher trabalha, não custa nada você trocar o menino, não custa nada você dar um banho no filho, não custa nada você cuidar do filho enquanto a mulher está ali se ajeitando, tomando um banho, né? Tem esposa que a mulher fala assim, olha o arroz para mim aí, quando voltou está queimado. Dá uma olhadinha no leite aí para mim. Quem das irmãs aqui já fez um teste de mandar um marido olhar o leite? Pode ter certeza que vai derramar. Eu desligo logo antes de cozinhar logo, aí a mulher, para não ter problema. Mas Deus, ele criou a mulher. Primeiro Deus cria aí o homem e depois cria a mulher. Deus disse que o homem precisava de uma companheira. O homem não precisa de uma escrava. O homem precisa de uma companheira. Mulher tem mente. Mulher tem identidade própria. E às vezes a gente tem dificuldade quando a gente casa, é novo de casado, a gente quer impor. Não é assim? A gente quer impor, a gente parte para cima, quer impor. Ah, mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Ah, mas a Bíblia diz que a mulher é submissa ao marido, mas não é escrava. Aqui está falando de liderança e não de chefia. E a gente, quando é novo, a gente estabelece uma chefia e acha que aquilo ali é liderança. Aquilo é ditadura. Liderança é quando você convence a mulher. A mulher vai com você porque ela admira. Ela vai com você porque ela confia. Ela obedece não é porque você impõe, é porque você tem autoridade de Deus e referência de Deus no que você fala. Então aqui, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Essa palavra ajudadora idônea quer dizer capaz. A mulher é capaz. Deus cria aqui uma mulher capaz de auxiliar o esposo. Adão pôs o nome a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Quando fala ajudadora idônea, ajudadora à altura, que tinha a capacidade de atender o homem nas suas atividades. Então aqui você encontra a Bíblia dizendo que Deus deu uma ajudadora. Deus criou a mulher para essa ser auxiliadora do homem. A partir de então, Deus estabelece o casamento. Deus estabeleceu o casamento. Aí, casamento é algo que a gente precisa entender e contextualizar. Tem gente que casa e quer continuar vivendo a vida de solteiro. Tem gente que casa e ele quer continuar tratando a esposa como se fosse apenas uma namorada. Aí, quando a comida atrasa, vou comer lá na casa de mãe. Graças a Deus aqui não tem isso não, Zé Celso. Vou comer lá na casa de mãe. Ainda mais esses maridos que moram perto da casa de mãe, né? Aí qualquer coisinha, vou lá para a casa de mãe, né? Aí, não tem a compreensão. Você está lavando as suas roupas minhas muito mal lavadas, vou levar para a mãe lavar. Ela lava o primeiro dia, o segundo. Depois ela vai dizer, tu não tem mulher não, é? Não tem esposa não, é? Porque quando a gente casa, a gente precisa cumprir uma ordenança da palavra de Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 24, olha o que está escrito aí. Portanto, aí Paulo chega lá em Efésios, capítulo 5, ele disse que qual do homem quer machucar a sua própria carne? Quando a gente fere a nossa esposa, nós estamos ferindo a nossa própria carne. Quando a esposa fere o seu esposo, ela está ferindo a sua própria carne. Quando você solta uma palavra de maldição sobre o seu esposo, você está amaldiçoando a sua própria vida. Provérbio capítulo de número 14, versículo 1. Está vendo aí, irmão? O que é a mulher sábia? Toda mulher sábia edifica a sua própria casa, mas a tola destrói-na com as suas próprias mãos. Então vamos lá. Significado de casamento:
ato ou efeito de casar-se, união voluntária, não é impositória. Ninguém pode casar forçado. A união tem que ser voluntária. Tem que haver desejo afetivo de ambos. Tem que haver sentimento, vontade de ambos. Entre duas pessoas, nas condições sancionadas pelo direito, que é a lei, né? De modo que se estabeleça uma família legítima. Isso é casamento. Casamento é coisa voluntária. É igual servir ao Senhor, não pode ser imposição, tem que ser voluntário. Nesse momento, Deus estabelece o casamento. Características de um casamento, e eu vou parar aqui, a semana que vem a gente continua. Então vamos lá. Exemplo de um casamento, primeiro é o quê? Amor. Segundo, unidade. Terceiro, quarto, quinto e sexto é o quê? Comunicação. Como é que você vai casar se você não ama? O namoro, irmão, não é para ficar se esfregando, não. É para conhecer. É a porta de apresentação. Mas aí a pessoa mal se olhou, já está se esfregando. Não, irmão. O namoro é para conhecer a família, os pais, é para conhecer o comportamento, é para você ver se realmente dá ou não dá. Não tem test drive não, irmão. Aí hoje nós estamos vivendo um tempo aí que os nossos jovens estão fazendo test drive. Estão participando da merenda antes do recreio. Aí, quando é para valer, já está enjoado, já está entojado, não tem novidade. Tem nada. Quando nós devemos começar a entender que tudo isso é uma estratégia de Satanás, porque ele quer abrir uma linha de entrada, uma porta de entrada para o casamento. Aí, quando você casa, começa a dar problema. Aí você começa a tratar sintomas. Sintomas é o que está superficial. Quando na verdade existe uma causa. E a causa está lá atrás. Você cometeu o erro lá atrás, e aí agora está querendo consertar de forma superficial. Tem muitos problemas que estão acontecendo dentro da igreja aqui, que não é problema da igreja. São problemas que estão vindo lá dentro da casa, da família, lá. Né? Então, irmão, o período de namoro é um período probatório, é um período de analisar, é só para ver, é só para investigar. Aí a gente está vivendo um tempo que o cara tem olhos azuis. Ah, mãe, ele tem os olhos azuis. Meus filhos vão nascer lindos e maravilhosos. Ah, mãe, a senhora viu o carrão dele? Aí quando chega lá na casa do rapaz, grita com a mãe, humilha os pais, não tem regra, não tem limites, dá tapa em mesa, sai bravo. Se ele está gritando com a mãe, o que ele vai fazer com a esposa? Vai bater. Aí, quando começa a dar problema no casamento, você não entende, foi período do namoro. Porque eu estou falando de amor, eu não estou falando de paixão, não. A paixão é apetite carnal, é físico. Vem de algo erótico. O que a sensualidade te traz. O pedaço de carne enche os teus olhos. Mas quando eu falo de amor, eu estou falando daquilo que vê na alma. Pode não ter beleza física, pode não ter um aspecto bonito, mas tem uma alma bonita, uma pessoa que tem fidelidade, uma pessoa que tem honra, uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que tem comunicação, uma pessoa que tem testemunho de Deus. Estava conversando com uma irmã outro dia, e falando sobre a postura de uma mulher cristã. A mulher cristã se veste como mundano, aí é solteira, ela vai atrair quem para ela? Ela está fazendo propaganda para quem? Para que tipo de homem ela está fazendo propaganda? Eu costumo dizer que uma moça ou um rapaz que se diz cristão e se veste como o mundo, é alguém que toma o banho e veste a roupa suja. Estou limpinho por dentro.
Jesus salvou minha alma. E por que essa roupa está suja? Fedendo, fedorenta. Quem toma banho tem que vestir roupa limpa. Aí você encontra hoje uma rapaziada aí, aqui na igreja veste roupa de crente, mas lá no trabalho você não sabe se ele é crente ou se ele não é crente. Essa moça vai atrair o que para ela? Um dia, eu vou falar, irmão, mas eu não sou muito pregar uso e costume, não é só para a gente entender. Um dia o risco do olho está cá em cima, um dia os cílios estão maior do que o próprio cabelo, outro dia, né? Jesus é justo, mas a calça dela é mais justa ainda. Nada contra, irmão. Vocês trabalham de calça, não tem um problema com isso não, viu, irmão? Encontrar com vocês na rua é sem problema. Se eu encontrar você com uma unha pintada, eu vou cumprimentar com a paz do Senhor também. Agora é problema seu com o Espírito Santo, com a palavra lá, não tem nada a ver com isso não. Eu só faço ensinar. Meu papel aqui é ensinar. Então, a moça se veste igual mundano. Vai para a academia, né? E as fotos diz tudo a respeito. Espera aí. Se você está fazendo academia para condição física, para que postar foto? Se é só para uma questão de saúde, para que postar foto? Você tira foto dos seus exames quando você está fazendo lá? Questão de saúde. Ninguém tira. Você tira foto lá quando está com um lado cortado, que foi um procedimento cirúrgico, ninguém tira para postar, pode tirar para guardar lá na casa. Porque, na verdade, nós estamos observando que as pessoas estão criando um meio de erotizar, é um erotismo, é chamado de pecado da luxúria, que é um dos 7 pecados capitais, é pecado de morte espiritual, sim. Aí, o rapaz, os cabelos, tudo, você não sabe se o cara é homem mesmo ou se não é. Você não sabe mais, tudo bombadinho, malhadinho, mas você não sabe se é homem, se não é, não dá para entender mais não. Está complicado o negócio. E crente, às vezes até músico, às vezes até pregador, né? Mas o que eu entendo é que a gente não precisa estar explicitando isso para o mundo. Aí se você veste igual mundano, você vai atrair mundano. Então casamento não pode ser pela